Olá, bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Supremo Tribunal Federal decide. Mesmo o réu Renan Calheiros segue na presidência do Senado, mas não pode substituir o presidente da República na linha de sucessão. Depois dessa decisão do STF de manter Renan Calheiros no comando do Senado, você acha que o Supremo Tribunal Federal perdeu a credibilidade? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não nas redes sociais é muito fácil. Use a hashtag #LinkRecordNews, igual aparece aqui embaixo. Entre agora nas redes sociais. Vamos agora aos destaques de hoje. E como o tempo urge, na agenda de hoje de Renan, a discussão sobre abuso de autoridade que prevê punição a magistrados. Câmara dos Deputados aprova o texto base da medida provisória que estabelece uma reforma no ensino médio. E a alegria volta aos poucos aos gramados. Grêmio é pentacampeão na Copa do Brasil. Antes da bola rolar, um minuto de silêncio profundo e muita emoção durante homenagens aos atletas da Chapecoense. Sobre isso e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos o Link Record News primeira edição com a informação de que o governo enviou ao Congresso uma nova versão da reforma da Previdência. Vamos então a Brasília com a nossa colega, a repórter Vanessa Lima, que tem todas as informações. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Na nova versão, o governo retira policiais militares e bombeiros das novas regras. Outro trecho alterado permite que os militares acumulem aposentadorias e pensões. De qualquer maneira, menos de 24 horas depois de receber a proposta, o relator Alceu Moreira, do PMDB, já adiantou que vai apresentar um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Também na Câmara foi aprovado o texto base das mudanças no ensino médio. Os parlamentares ainda vão apresentar emendas e depois a proposta segue para o Senado. Voltamos ao estúdio da Record News. Muito bem, obrigado, Vanessa, pelas informações. E agora a gente volta ao tema que foi muito debatido ontem. O Supremo Tribunal Federal decidiu que Renan Calheiros deve ser mantido no cargo de presidente do Senado, mas deixa a linha sucessória da presidência da República. Por 6 votos a 3, os ministros do Supremo votaram, então, nesta quarta-feira, a liminar que tirava Renan do comando do Senado. Justamente para falar sobre esse assunto, recebemos aqui o advogado e professor de Direito Eleitoral da Faculdade Damásio de Jesus e da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, Marco Antônio. Marco Antônio, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, é um grande prazer. Olha, nós estamos diante de um impasse. A população e alguns especialistas, inclusive, disseram que Marco Aurélio de Mello, ao proferir a liminar, ele foi arbitrário, ele, digamos, se antecipou aí colocando a liminar. Por outro lado, alguns dizem também que Renan Calheiros poderia ter aceitado isso e tudo ficaria melhor, já que após o julgamento sairia a decisão. Como é que a população pode interpretar o que acontece, então, neste momento? Há uma queda de braço entre os poderes? Sem dúvida, há uma queda de braço, há uma desarmonia constitucional das instituições, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que, tecnicamente, o ministro Marco Aurélio não deveria, por prudência, ter concedido uma ordem liminar nesse tema. Primeiro, porque a ação de descumprimento do preceito fundamental, que trata de um caso genérico, não especificamente do Renan, do senador Renan, e isso é uma questão muito importante, porque ele não é réu nessa ação, ele nunca se pronunciou nessa ação, o Senado não foi informado ou tomou qualquer posição nessa ação. Então, isso fica uma questão um pouco estranha, juridicamente dizendo. Mas, sobretudo, a ação foi protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo partido Rede, em função do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A liminar, quando foi pedida anteriormente, era para afastar o Eduardo Cunha, porque ele já era réu também no Supremo Tribunal Federal. Como o Eduardo foi cassado, aquela liminar perdeu o objeto. E simplesmente a ação prosseguiu sem um objeto de liminar, apenas para analisar o mérito. Quando o Renan virou réu, a Rede pretendeu o quê? Fazer uso daquela mesma ação
reiterando o pedido de liminar, mudando agora o objeto, né, ou o sujeito que seria atingido por ela, passando a ser o Renan Calheiros. E aí aconteceu esse imbróglio. O que é importante destacar é que o relator ele pode conceder liminar nesse tipo de ação? Evidente que pode, em 3 casos. Em caso de urgência, em caso de recesso judicial e em caso de grave lesão. E não estava presente nenhuma dessas 3 hipóteses para essa concessão. Como assim, o recesso judicial? Porque eles devem entrar em recesso logo mais. A partir do dia 20. Se estivesse em recesso, então ele poderia conceder. Poderia. Como não estávamos, não valeria. Exato. Agora, professor, uma coisa que a gente ouviu muito ao longo deste ano de 2016, que parece não ter fim na política nacional, foi de que podemos rasgar a Constituição porque ela não vale nada diante das decisões que são tomadas. E essa decisão de ontem causa muita estranheza. Em primeiro lugar, porque você, então, de certa forma, mantém uma pessoa que é ré em processos na linha sucessória, mas diz que você vai pular uma etapa. Ou seja, ele não pode suceder, vai partir do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, direto para presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Como é que pode isso se a Constituição determina claramente que o presidente do Senado está na linha sucessória? Nós temos um problema de legitimidade. Né? No direito, nós falamos que existem coisas existentes, válidas e efetivas. Talvez a decisão era existente, era até válida, mas não foi efetiva porque ele se negou a receber a notificação. Agora, nós não podemos perder de vista que ele é chefe de um poder da República, é o chefe do Congresso Nacional. Vamos supor que hoje um determinado juiz decidisse, na sua ilação, afastar o presidente da República. Ele simplesmente sairia do palácio e entregaria o poder? Né? Então, em crise de legitimidade, é algo excepcional. A gente não pode tratar como aquela ação de despejo que rotineiramente acontece e, evidentemente, a pessoa não vai se negar a sair, senão a polícia vai lá e faz o esforço imediato e o retira. Quanto a rasgar a Constituição, eu não diria isso. De verdade, a Constituição no Brasil ela é pouco observada, ou ela é observada com conveniência. Com conveniência, nesse caso, bem explícito, né? Mais ou menos. Porque, eu volto a dizer, não era caso do ministro Marco Aurélio de emitir aquela liminar. Então, o Renan, ele ocasionou o quê? Um fato político. Um fato institucional. A negativa dele de receber a notificação foi para forçar que o Supremo Tribunal Federal rapidamente submetesse ao plenário. Porque ele sabia que se ele recebesse, isso ficaria para o ano que vem e a liminar iria estar valendo porque não contestada, né? E uma vez que a decisão, por exemplo, fosse diferente, numa suposição, caso realmente o STF tivesse mantido o afastamento, por exemplo, de Renan do cargo nessa condição de réu, o Congresso seria notificado e caberia ao Congresso aceitar ou não? Ou ele teria obrigação, então, de automaticamente afastar Renan Calheiros? Nós temos uma máxima no direito que a gente lá ensina. vem. Que essas máximas do direito são bem complexas. Decisão judicial não se contesta, ou ao menos apenas se recorre, né? Certo. Não há uma contestação fora dos autos, apenas nos autos do processo. Porém, volto a dizer, é o presidente do Congresso Nacional. O que poderia ocasionar? Essa decisão colegiada deveria ser respeitada. Ele deveria sair, né, da presidência do Senado. Porém, é possível que o Senado suste ou suspenda a tramitação do processo criminal. Havendo essa suspensão, haveria uma outra discussão. Se a suspensão também atingiria a liminar e, portanto, o Renan voltaria a ser presidente do Senado ou não. Ela suspenderia a partir daquele momento e as decisões já efetivadas seriam concretas, rígidas e permaneceriam e a partir daí o processo ficaria suspenso. Agora, professor, tem uma coisa nessa situação toda que me incomoda muito, eu acredito que a você também, porque vamos traçar um paralelo com quem está nos assistindo agora. E como cidadão comum, a gente entende que a lei é válida para todos, independente do cargo que ocupe. Se um oficial de justiça bater a minha porta, eu estiver lá e não recebê-lo, muito provavelmente ele vai voltar com a polícia. Em especial se ele vê por meio da janela que eu estou lá dentro e manda alguém dizer que não estou. Foi exatamente o que aconteceu com o Renan Calheiros. O oficial detalhou isso, ontem foi lido por Marco Aurélio, inclusive, durante o pronunciamento de seu voto, que o oficial disse, ele mandou avisar que não estava, mas eu vi pela janela o presidente do Senado dentro da residência oficial. Essa lei, então, não vale para todo mundo. Pelo fato dele ser presidente do Senado, ele está imune. Olha, a nossa Constituição nos ensina que nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. E nessa situação, o presidente do Senado é um desigual, porque ele tem prerrogativas próprias de ser presidente do Senado Federal. E não é o Renan. Qual presidente for, quem estiver sentado naquela cadeira.
Eu até acho estranho o oficial ter visto o Renan pela janela, porque a residência oficial do Senado é bem grande, né? Uhum. Então, é um pouco estranho. Mas a lei vale para todos. No caso de um oficial de justiça chegar na casa de um cidadão que não tem essa prerrogativa, o cidadão pode se ocultar. Uhum. Aliás, não vou dizer que é uma prerrogativa do cidadão, mas isso faz parte do direito natural, né? O preso fugir da prisão não é crime fugir da prisão. Crime seria ocasionar lesão ou dano ao patrimônio público nessa fuga, né? Faz parte do ser humano. E o que o oficial de justiça faria? Relataria nos autos, tentaria uma segunda vez, tentaria por hora certa, né? Ou certificaria a ocultação se mais de 2 ou 3 vezes ele tentasse. Então, nem no mundo real, vamos dizer assim, o mundo do cidadão comum, funciona com tanta agilidade como queriam fazer com o Renan Calheiros. Eu até diria que o caso dele foi excepcional, porque se fosse um caso de despejo, não seria tão rápido a entrada do oficial de justiça na casa do cidadão. E a sensação que fica para a população? Porque, até com todo o respeito à instituição, ao Supremo Tribunal Federal, o que parece que aconteceu é que um pai autoritário impôs, primeiro deu a bronca no filho e o filho peitou. Não vou obedecer mesmo assim. Aí o pai se reuniu com os seus amigos, falou assim, não, então eu vou dar uma bronca um pouco mais leve. É bronca de qualquer forma, mas um pouco mais leve para ver se a criança, então, realmente vai ceder e vai obedecer, de forma que nem o pai fique completamente sem autoridade e o filho também não perca o seu valor. Parece que é isso que fica, porque alguns parlamentares defensores do Renan estavam realmente articulando, fazendo algumas, enfim, tendo ideias para que ele continuasse defendendo o Renan no cargo. Por outro lado, o STF também naquela reunião de ontem, enfim, para a população, o que fica? O senhor acredita que, então, essa articulação entre os parlamentares acabou influenciando na decisão ontem proferida pelo STF? Olha, eu acredito em muitas coisas. A primeira delas é que o Renan não simplesmente negou o cumprimento da decisão judicial. Houve um pronunciamento da mesa diretora do Senado, né, assinada pelo primeiro secretário, pelo vice-presidente, enfim, pelos membros da mesa, que ratificou essa posição do Renan, dizendo, olha, vamos aguardar. Então, a crise institucional se ampliou. Não era mais o presidente do Senado, mas sim a direção do Senado em face de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não do tribunal. Né? Quanto à questão da bronca e do pai, de fato, você havia me perguntado sobre a questão dele estar fora da linha sucessória. Certo. A Constituição preceitua que a linha sucessória é composta pelo vice-presidente, depois pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A primeira ilação que eu faço é, já pensou se todos eles tivessem uma ação penal e simplesmente o presidente do Supremo se alvorasse em ser o presidente da República? Eu não acredito que o presidente do Supremo, seja ela a ministra Carmen Lúcia ou qualquer outro, pudesse ser presidente. Primeiro, que não tem legitimidade da eleição. E segundo, que não teria experiência administrativa para tanto. Uma questão é você determinar a compra de remédios por meio de uma liminar. Outra questão é você saber administrar uma secretaria, um Ministério da Saúde, fazer licitações e tudo mais. Há necessidade de você ser político e ser gestor. Não seria saudável para o Brasil, em que pese está na Constituição essa linha, compondo o ministro-presidente do Supremo, mas veja só, a Constituição é razoável e inteligente, ele é o último. Se fosse tão bom, seria o primeiro. Né? Agora, quanto à questão do presidente da Câmara, do presidente do Senado, nós não podemos perder de vista uma outra norma constitucional muito importante. Essa DPF, ela faz uma verdadeira analogia. Por quê? Quando a Câmara dos Deputados aprova, né, autoriza o impeachment presidencial, o Senado é que processa e julga o presidente. Neste momento, o presidente é afastado por 180 dias. Nós vimos isso com a presidenta Dilma Rousseff. De outra forma, quando o presidente comete um crime comum, atropelou uma pessoa, traficou, cometeu peculato, um crime que não seja político, ele é julgado originariamente pelo Supremo. O recebimento dessa denúncia, no momento que ele se torna réu, ele também deve ser afastado por 180 dias, da mesma forma como acontece no Senado. Mas também, para isso, necessita de uma autorização da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal não pode receber denúncia contra o presidente da República sem prévia autorização da Câmara dos Deputados. E é isso que o Renan Calheiros, na condição de sucessor do presidente, diz. Ora, se a regra do meu afastamento
se aplica, os 180 dias tem que se aplicar, eu tenho que me afastar porque eu sou réu, tem que se aplicar a regra por inteiro. Então, antes de receber a denúncia, que a Câmara se manifeste e autorize. Se a Câmara não se manifestar e não autorizar, eu não posso ser afastado. Então, tecnicamente, o que isso quer dizer é que um processo de afastamento de Renan Calheiros deveria seguir os mesmos trâmites do processo que a ex-presidente Dilma Rousseff teve, então. Primeiro passando pela Câmara e depois chegando ao Senado com a votação dos dois colegiados, é isso? Não. Primeiro passando pela Câmara e depois para o Supremo. Porque depois da Câmara para o Supremo. Porque no caso da presidente Dilma, o crime não foi comum, o crime foi político. Né? Foi crime de responsabilidade, vamos dizer assim. No caso do Renan, é crime comum, mas sempre a Câmara é o ente autorizador. O ente julgador é que muda. Se o crime for de responsabilidade, é o Senado. Se for comum, é o Supremo Tribunal Federal. E nesse aspecto, a gente pode dizer, então, que o Supremo pulou etapa em não ter submetido a Câmara dos Deputados. Partindo do princípio que se aplica a regra do afastamento dos sucessores, pulou etapa. Perfeito. Tema da nossa enquete hoje é justamente perguntando sobre a credibilidade do Supremo Tribunal Federal diante da decisão que foi colocada ontem. O senhor acredita que essa decisão, então, fez com que o STF perdesse credibilidade? Eu acredito que o STF fez bem e harmonizou as relações para que a economia vá bem, para que o governo vá bem e para a vida de cada cidadão retorne aos poucos ao normal. Continuar nesse embate não seria saudável para a democracia. Eu não diria que o STF perdeu a autoridade. Eu diria que ele reafirmou a autoridade dele dentro do que se chama razoável. Agora, professor, quando a gente pega carona no que a Lidiane falou no início da nossa conversa, da queda de braços, e chegando agora em relação à credibilidade do STF, uma pergunta que ficou latente ontem à noite na cabeça de muitos brasileiros, em especial aqueles que foram às ruas no domingo protestar contra a corrupção, a favor da Lava Jato, e citando o nome do Renan Calheiros com bastante ênfase, me dá até a impressão que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi até ouvindo o clamor dessas pessoas de uma forma, claro, digamos que monocrática, como a gente tanto discutiu. Mas tem a ver, me parece, com o clamor dessas pessoas que foram às ruas. Bom, na sua visão e diante do que a gente pode perceber que poderia acontecer de retaliação do Senado em relação ao Supremo, o Supremo teria se sentido acuado? Porque me parece, e aí eu peço seu esclarecimento a respeito disso, que somente os senadores têm poder para eventualmente trazer um impeachment à tona em relação a qualquer um desses membros do colegiado. Será que não é isso? Um temor de perder o cargo que fez com que eles tomassem essa decisão? Eu respondo a sua pergunta dizendo que o duro é quem fiscaliza o fiscal. Porque, eventualmente, acontecendo isso, também pode se contestar no próprio Supremo a legalidade da tramitação. Então, a gente fica naquele jogo de empurra. Primeiro, é verdade, pode ser que o ministro se deixou levar ou influenciou a sua decisão, o clamor popular, até porque ministro também é homem, também é ser humano, lê jornal, não é verdade? Assiste TV, tem uma vida minimamente comum e se influencia. Aliás, também tem os seus históricos, se estudou em escola pública, se é de direita, se é de esquerda, enfim, a gente sabe que no Supremo, e a gente vê muito pela TV Justiça, existem paixões, né, que às vezes deixam o direito um pouco de lado, né? Agora, nós esperamos dos juízes, seja o juiz do primeiro grau ou o juiz da Suprema Corte, que pela sua vivência, pela sua experiência, pelo conhecimento jurídico, pelo concurso, pela faculdade, pelo mestrado que eles fazem, um doutorado, enfim, um estudo, eles tenham filtros melhores do que um cidadão que não tenha toda essa experiência. Então, um juiz, um promotor e um advogado, assim como um médico numa cirurgia, não pode se deixar influenciar por emoções, né? Em que pese a sentença, a palavra sentença venha do termo sentir, né? Mas é sentir dentro das balizas jurídicas. E nesse ponto, o ministro Marco Aurélio, ele, ao meu ponto de vista, e sob o ponto de vista também dos demais ministros, se excedeu. Sentir a partir das estruturas da justiça. Quais são as consequências que Renan Calheiros ainda deve sofrer? Uma vez que ele não foi afastado, aí mesmo na condição de réu, tem poucos dias para acabar a sua função no cargo da presidência. Como é que fica a questão do foro privilegiado? Ele segue sendo investigado com essa prerrogativa? O que acontece com Renan Calheiros a partir de 2017 com relação ao desvio de verba para pagamento de pensão da filha que ele teve fora do casamento? Isso é uma questão que abrange muitos brasileiros, não só o Renan. Nós falamos de forma focada no presidente da República, no deputado, no senador,
mas inúmeros servidores públicos têm o chamado foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, né? Promotor de justiça só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, o juiz de direito só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça, desembargador só pode ser julgado pelo STJ e por aí vai. Aliás, até os membros da Operação Lava Jato têm foro privilegiado. Então, falar do outro, tendo a mesma prerrogativa, o mesmo direito, eu acho que também é um pouco estranho. A gente teria que ter essa discussão de uma forma mais abrangente. Talvez fosse justo acabar com o foro para todos, mas isso ocasionaria uma certa situação. Vejam só, nós que não temos uma função pública, dificilmente sofremos uma ação. Ou quando sofremos, é uma ação inerente à sua vida privada. Imagina o prefeito de uma cidade. Ele vai sofrer ação rotineiramente, seja porque faltou remédio, seja porque uma pessoa morreu no hospital por desplicência de um médico, seja porque teve greve de professores. Se não tiver um filtro, fica impossível governar. Exatamente. Então, o foro prerrogativo de função é uma proteção da função e não da pessoa. Tanto é que quando acaba o seu mandato, você retorna para a primeira instância. E digo mais, no caso do político, ele tem um mandato de 4 anos ou o senador de 8 anos e o povo põe e tira no momento que quiser. No caso do concursado, do juiz, do promotor, ele é vitalício. E o foro privilegiado é vitalício junto com a função dele. Então, essa questão e essa discussão tem que ser um pouco mais abrangente. E, sem dúvida nenhuma, qualquer ministro do Supremo pode sofrer impeachment no Senado. No Senado. Aliás, diversos ministros já têm ações no Senado que o próprio Renan arquivou, como o Gilmar Mendes e o próprio Marco Aurélio. Né? O próprio Marco Aurélio? É mesmo? O próprio Marco Aurélio. Interessante. Uma grande questão que está acontecendo, e o próprio ministro Fachin disse ontem, é a exacerbação da fala dos juízes. Exato. O juiz tem que ser discreto. Quem tem que falar é promotor e advogado. Não tem problema nenhum a Operação Lava Jato ou qualquer promotor falar o que quiser. Agora, o juiz que está julgando a causa, antes de dar a sua sentença, a sua decisão definitiva, ele não pode fazer palestra sobre a causa, não pode dar entrevista em rede nacional, porque isso o torna, ao meu ver, ao ver de muitas pessoas, não mais imparcial e fere o estatuto da magistratura. E entra mais a vaidade do que realmente o objetivo da questão. Quanto mais esses embates entre os ministros, né? Só me engano, um determinado ministro disse que atrás de louco não se corre porque não se sabe para onde ele vai. Né? Então, não acho que se coaduna com a toga. Perfeito. Professor, muito obrigado por sua presença, por dedicar seu tempo a nos esclarecer um pouco mais essa situação, que, claro, tomou o noticiário de ontem e ainda hoje e traz aos brasileiros inúmeras dúvidas. A gente conversou aqui com o professor Marco Antônio, que é advogado e professor de Direito Eleitoral da Faculdade Damásio de Jesus e também da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, a quem a gente agradece aqui pelos brilhantes esclarecimentos e esperamos recebê-lo de novo, quem sabe, para assuntos um pouco mais leves, né, para o nosso telespectador. Muito obrigado, é um prazer. Obrigada. Prazer foi nosso. Bom, o Link Record News segue agora ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia. Bom dia, Fabiana. Olá, Lidiane, Clébio, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, nosso primeiro destaque é sobre saúde e é preocupante, viu? No Paraná, os casos de gripe aumentaram mais de 800% neste ano. Agora, as autoridades de saúde discutem o que fazer para diminuir esse índice em 2017. Um número preocupante para a saúde dos paranaenses. De acordo com o informe epidemiológico do governo do estado, os casos de influenza, mais conhecida como gripe, cresceram 840% em 2016 em relação ao ano passado. Somente neste ano, a doença já afetou 1.195 pessoas, com 235 óbitos. Vários fatores que influenciam na ocorrência da influenza. Por que ela veio mais cedo? Talvez pelo fenômeno que nós passamos no ano passado, o El Niño, né? E com mais umidade, isso é uma das hipóteses, né? E também pode ter sido por uma questão também de viagens, né? Também pode ter vindo por pessoas que viajam e também poderiam estar trazendo isso como era um período, digamos assim, pós-férias, né? Do total de óbitos no Paraná, uma parcela significativa faz parte do grupo de risco, os adultos acima de 50 anos e idosos. Mas também tem um grande número de jovens adultos que não se encaixam no grupo de risco.
O que foi também destacado é a importância dos grupos de risco receberem as vacinas, né? Que a gente ainda está vendo que, apesar da vacina estar muito disponível para esses grupos, não só para as pessoas acima, né, de 60 anos e para as crianças até 5 anos, mas também os grupos que muitas vezes não vão buscar, né, os diabéticos, os cardiopatas, os pacientes que têm pneumopatia. Isso está muito bem provado do benefício da vacina e ainda a gente não atingiu na sua totalidade esses grupos. A doutora Heloísa, que atende no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, participou de um encontro com profissionais da área da saúde, do Paraná e de outros estados do país. No seminário, eles discutiram as medidas que serão tomadas para combater a doença em 2017. E nessa discussão, então, foi já discutida a próxima formulação da vacina para o ano de 2017, que já está, na verdade, liberada pelas cepas, pela Organização Mundial de Saúde desde setembro, que saiu essa recomendação, que vai haver uma mudança de cepa, como é esperado que ocorra, né? Inclusive, na cepa do H1N1 também vai vir uma diferença, né? Não vai ser a mesma cepa do H1N1 deste ano de 2016. Os participantes do encontro também debateram o crescente número de casos no Paraná, um dos estados do Brasil com mais registros de casos de influenza. O Paraná, o que ele tem feito já todos os anos, ele tem avançado muito isso, é a disponibilidade da medicação, né, deixando isso muito acessível, né? Então, isso é uma contribuição muito importante que o estado já vem praticando, mesmo antes do próprio Ministério da Saúde deixar a medicação mais acessível. O Paraná já deixou isso, já fazia essa distribuição. E o Couto Pereira foi palco de uma belíssima homenagem à Chapecoense na noite dessa quarta-feira. Mais de 30 mil pessoas lotaram o estádio em uma cerimônia emocionante. Major Antônio Couto Pereira, estádio do Coxa, onde seria realizada a final da Copa Sul-Americana. Na entrada, torcedores de vários times diferentes. Hoje, a rivalidade foi deixada de lado, no tributo organizado em homenagem às 71 vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Paranaenses, gaúchos, catarinenses, torcedores brasileiros, humanos. Hoje é um dia que não tem cada um seu clube. Hoje eu acho que o país tem um único clube, que é a Chapecoense. É uma coisa muito triste que aconteceu. Tem que deixar um pouco a rivalidade de lado e se unir para tentar mandar força, energias para todos os familiares e amigos. Sim. Eu acho legal, né, que aqui hoje não tem lugar para rivalidade, né? É todo mundo reunido, todo mundo focado, é todo mundo chape. Tô achando legal, todo mundo reunido sem disputa, sem rivalidade, tá sendo bem legal mesmo. É a hora da união, Curitiba, minha esposa Coxa, atleticano, paranista. É hora de todas as torcidas do Brasil se unir e mostrar que a briga é dentro de campo, fora. Todo mundo amigo. É hora da união de todo mundo agora, cara. 30 mil pessoas reunidas no estádio de acordo com a Polícia Militar. Era o grito de uma só torcida aos heróis do time catarinense. Algo para ficar na história do futebol. A arquibancada do Couto Pereira lotada, com torcedores de diferentes times. O detalhe, todos juntos, em homenagem à Chapecoense. Na homenagem, crianças vestidas de índio condá, mascote da Chapecoense, soltaram 71 balões em homenagem às vítimas. A torcida também preparou uma surpresa, uma camiseta gigante com o símbolo do time catarinense. Aos que participaram, fica a esperança de um cenário melhor no futebol. É um dia muito triste pela lembrança que nós perdemos guerreiros, jogadores que jogaram com amor a camisa, dignificaram o nome do Brasil, de Santa Catarina, de Chapecó, mas trouxeram a paz, a alegria, a integração das torcidas dos povos. Eu acho muito importante, muito legal, né? O que me chama a atenção é esse colorido, né? Como tem as faixas ali que não tem cor, não tem camisa, não tem hino, né? Todo mundo junto, todo mundo participando. A efetiva capacidade do povo brasileiro, especialmente do povo curitibano, em afastar todas as suas diferenças para, em conjunto, fazer uma homenagem tão bonita como essa.
sem dúvida, uma belíssima homenagem das torcidas à Chapecoense. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Kleber e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigado, Fabiana. Ótimo trabalho para você. Até amanhã com mais destaques aí do Paraná. Até amanhã. E a proposta da reforma da Previdência já foi recebida pelo relator na Câmara. E o parecer deve ser favorável. A regra de transição que propõe que homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais trabalhem 50% mais tempo que o previsto atualmente não foi bem recebida nem mesmo por líderes da base aliada. Pelo que eu percebi nesses últimos um dia e meio, a casa vai trabalhar em alterações na regra de transição. Escolhido para a relatoria, o deputado Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, foi rápido. Disse que apresentará parecer favorável à proposta. Rapidez nunca foi, em lugar nenhum, crime algum ou qualquer facilitação de... A gente fala mais para você a respeito dessa proposta. E ainda falando sobre essa reforma da Previdência, ela só deve ser votada em maio do ano que vem. Mas já deixou muita gente preocupada, é o que a gente mostra para você agora. 22 anos de idade e 2 de carteira assinada como repositor nesse mercado. Falta muito, mas o Lucas já calcula a hora em que vai parar. Nos 55 eu já estaria aposentado, né? Lá pelos 55, nessa faixa. Se a reforma da Previdência for aprovada do jeito que o governo planejou, aposentadoria para ele só aos 65 anos. E se for para ter o benefício integral, perto dos 70. Já chega numa idade muito acima, né? 65 anos trabalhando, ninguém se imagina assim, né? Enquanto a reforma depende da aprovação no Congresso, os brasileiros fazem contas. Pensam em quanto tempo a mais podem ter que trabalhar. E a proposta do governo levanta uma questão: se o impacto será o mesmo para trabalhadores de condições diferentes. Para este economista, a reforma é necessária e urgente, mas do jeito que está, vai prejudicar mais os mais pobres. Claro, porque ele só tem essa renda, não tem outra. Quem depende mais desses recursos é que vai sofrer mais. O promotor de vendas, Cláudio, está apreensivo. Tem 48 anos e 28 de registro em carteira. Pela regra atual, pode pedir a aposentadoria por volta dos 55. A mudança exigiria mais 10 anos de trabalho. Trabalhar tanto para quê? Chegar a 65, 70 anos, salarinho desse tamanho. População desanimada, viu? E no Rio de Janeiro, procuradores deram detalhes do esquema de corrupção que seria comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, com a participação ativa da mulher dele, Adriana Anselmo. Para o Ministério Público Federal, Adriana Anselmo, agora no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, participava ativamente do esquema montado pelo marido, o ex-governador Sérgio Cabral, para receber as propinas. No escritório da Adriana Anselmo foram identificados 45 atos de lavagem e num somatório de R$1.500.000. Segundo as investigações, as joias compradas pelo casal lavavam o dinheiro da corrupção. Ele adquiriu um colar, um par de brincos e um anel de turmalina. Essas 3 peças foram adquiridas exatamente no dia do aniversário da acusada Adriana Anselmo, em julho de 2012. Os 3 somaram juntos a quantia de R$1 milhão. Cabral, Adriana Anselmo e mais 11 pessoas se tornaram réus e vão responder por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essa denúncia contra Sérgio Cabral é referente aos contratos de obras públicas entre os anos de 2007 e 2011. Segundo os procuradores da República, o esquema de corrupção liderado pelo ex-governador cobrou propinas de uma única empreiteira da ordem de R$30 milhões. Os amigos também teriam ajudado a esconder o patrimônio da família Cabral, como no caso do iate Manhattan, que está em nome de um assessor. Ele gastava R$30 mil para encher o tanque antes de emprestar o barco para o ex-governador. Não há lógica nessa situação. Você pode até emprestar uma lancha para algum amigo, mas você empresta e ainda paga o combustível. A mãe faria isso, viu? Bom, os advogados de Adriana Anselmo e Sérgio Cabral não retornaram às nossas ligações.
E agora a gente traz para você a informação de que já está disponível a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, ligar para o Receita Fone no número 146 ou pelo aplicativo para tablets e smartphones. O valor do último lote deve ser depositado no próximo dia 15. E agora, momento de falarmos da nossa língua portuguesa. Para isso, para tirar suas dúvidas, a gente recebe aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, que é da PUC São Paulo, e traz para a gente esclarecimentos sobre aquelas palavrinhas, aqueles termos tão complicados. Vamos começar falando de ciúme ou ciúmes, por exemplo? Bom dia aos telespectadores, bom dia a vocês. Eu recebo algumas mensagens e por isso que eu separo alguns temas, apesar que você me deu uma tarefa de casa, né, de terça para hoje. A gente vai falar de férias daqui a pouquinho, mas começa com ciúmes e saudades. Eu já vi alguns jornalistas, inclusive, me perguntando, mas eu escrevo ciúmes, né? Por exemplo, às vezes, aqui mesmo na Record tem uma matéria, alguma coisa que... Crime cometido por ou motivado por... Aí você coloca ciúmes no plural ou no singular, um crime motivado, né? Então, do ponto de vista gramatical, as duas formas estão corretas, tanto no singular como no plural. Seja ciúme ou ciúmes, as duas estão corretas, não há erro. Agora, vamos pensar no uso. Alguns tradicionalistas, né, algumas pessoas que têm aí uma questão mais tradicional da língua, dizem assim, ora, é um sentimento abstrato. Não dá para dizer que eu tenho mais de um, né? Então tem que ser no singular, onde já se viu ciúme, eu sinto um só. Aí para essa pessoa eu pergunto assim, você nunca amou duas pessoas? Para dizer que você teve dois amores? E aí a pessoa, já. Eu falei, então é a mesma coisa. Então, assim, ciúme no singular, ciúmes no plural. Claro que tem uma relação abstrata de sentimento, os tradicionalistas estão corretos, mas você pode usar tanto no singular e no plural. E ciúme e ciúmes, saudade e saudades. E eu vou provar fazendo a seguinte pergunta, que, aliás, eu lhe fiz na terça-feira, com relação a parabéns. Já pensou... Essa do parabéns eu fiquei remoendo nos últimos dias. Essa do parabéns é legal, né? Porque já pensou você chegar para a pessoa e falar assim, meu parabéns. É muito estranho. É muito estranho. Hoje, para nós, em 2016, é muito estranho. Mas se a gente voltar algumas décadas, assim como hoje eu acabei de dizer que ciúme no singular e ciúmes no plural são aceitos, a origem de parabéns no plural que a gente tem é o singular parabéns. Só que quando você dá essa felicitação a alguém, dificilmente você diz uma coisa só. Você quer felicitar, assim, de uma forma completa. São muitos desejos que uma palavra traduz também. Exato. Tem isso, e né? veja uma palavra que até dá para fazer uma analogia. Por exemplo, felicidade. Você não deseja para a pessoa, deseja a você felicidade. Normalmente você fala como? Desejo. Felicidades. Coloca no plural. Então a gente tem a tendência. Então veja. Parabéns, que a gente usa no plural, originou do singular parabéns. Agora, o parabéns, eu fiz um teste, deixa eu ver, e saí perguntando para alguns amigos, né? Desejando, parabéns, como assim parabéns? O que você tomou? Não soa bem, as pessoas acham muito estranho. Porque hoje ninguém mais usa há décadas, então a palavra parabéns, sem o S no final, não faz sentido algum. Não, parece que é uma economia num momento de euforia, né? Num momento de euforia. Mas olha, você citou legal, Lidiane, momento de euforia. Vamos para um momento que não é de euforia, momento triste, momento infeliz, quando você deseja a alguém pêsames, ou seja, uma palavra relacionada a pesar, não é isso? Então você fala, meus pêsames, no plural. E pêsames também foi originado da forma singular, pêsame, que quer dizer você mostrar para alguém que você está sentido e você deseja pesar a essa pessoa. A mesma coisa. E qual é a tendência? Ir para o plural. Você não vai chegar e falar para a pessoa, meu pêsame, né? Ela fala, o que é isso, né? O que é isso? A mesma coisa do parabéns. Você fala parabéns. Mão de vaca no momento bom, no momento ruim. No momento ruim é um mão de vaca. Então, por que eu falei do pêsame e do parabéns? Para os tradicionalistas que condenam o uso no singular, no plural, de ciúmes e saudades, querendo que seja ciúme e saudade por ser abstrato, eu trago esses dois exemplos que mostram claramente para nós que isso funciona no plural. E aí a lição de casa que o Clébio me passou, questão das férias, né, que ele perguntou. Porque, por exemplo, domingo a gente está de folga. Eu posso dizer assim, olha, esse domingo eu vou curtir a minha féria, no singular, dominical. Ou seja, o meu descanso dominical. Porque féria no singular existe e é o descanso. Eu vou curtir a minha féria dominical. E essa férias poderia ser, então, de um dia mesmo? Pode ser de um dia, porque você está falando de um descanso.
E aí, por que se usa no plural? Porque você fala de um período de vários descansos, né? Claro que hoje a acepção que a gente tem, o sentido que a gente tem, é um sentido único de um período de 30 dias. Mas férias no plural significa nada mais do que um período de vários descansos. Férias no singular é o descanso sozinho, não tem problema nenhum. A gente tem que romper um pouquinho essa história do tradicionalismo. Falar, as férias acabou, tá totalmente errado. As férias acabaram porque é o período de vários dias que acabaram. Exato. Os descansos no plural acabaram, então você diz as férias acabaram. E se você quiser usar um dia só, a minha férias dominical é o meu descanso dominical. Agora tem uma pergunta cabeluda para você. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir responder? Vamos ver. Essa veio até dos bastidores aqui. Dos a nossa bastidores. produtora lembrou desse detalhe. A gente estava conversando esses dias sobre as costas. As costas doem. Mas quantas costas eu tenho? Na verdade, se a gente pensar, por exemplo, até no litoral, quando a gente fala costa litorânea, do que a gente está falando? Aquela faixa né, que a gente tem no litoral. Exato. Se você parar para pensar, se eu virar aqui, nós temos duas faixas. São as asas, né? Exatamente. Pelos dois braços, nós temos duas faixas que fazem esse sentido. E eu falei da costa litorânea para ficar similar à questão geográfica mesmo, né? A questão física, né? Então, a gente chama sempre não de uma costa, que você tem uma costa, outra costa. Então, aí você tem as costas. As costas doem. Se for só um lado, continua sendo as costas. A gente não usa mais... O lado direito das costas. Estou com uma dor na parte esquerda ou na parte direita das costas? A gente usa no plural, das costas. Veja, lembra quando a gente falou de calças, que surgiu isso? Que é uma calça, eu acho que era o seu período de férias. De férias. Então, a gente tinha uma calça, outra calça, porque era uma meia, outra meia que foi subindo e virou uma calça, outra calça, juntou aqui em cima, né, na região da cintura, virou duas calças. Com relação às costas, a mesma coisa. Ninguém mais imagina usar costa no plural. E você aí de casa, no singular, desculpe. Você aí de casa não use costa no plural nesse caso, porque não tem mais sentido algum. Nossas costas... Perdão, eu falei errado, desculpe. Vamos lá, de novo, desculpe. Não use costa no singular, use no plural, porque é como se usa essa parte que fica aqui atrás do corpo, abaixo aqui da cabeça. Deixa eu só entender, você falou de calças, eu não estava aqui. Eu falo as calças, então? Não a calça? Você pode hoje, por conta do uso, falar tanto a calça como as calças, está correto. Perfeito. Mas vamos chamar assim, a orientação gramatical é costas, calças. Você gostou dessa? Gostei dessa, né? Calças no plural, porque como a gente disse, era uma meia, Clébio, era uma meia que as pessoas usavam para se aquecer e cada vez essa meia foi subindo. Então era no tornozelo, foi para a canela, as pessoas que, né, quero me aquecer mais, então foi subindo, até que passou aqui para cima, chegou até aqui a região da cintura e aí quem precisava calçar apenas o pé ficou a meia, né? Meia é só para calçar o pé. E calça você faz até Aí foi feita uma abertura, tirando o pé. Exato. E aí você separou as duas peças. Isso mais ou menos, se eu não me engano, no século XVI. E aí essa questão virou. Tanto que eu até expliquei para a Lidiane, meia calça. É por isso, da mulher é meia calça, porque ela funciona tanto como meia, porque vem desde o pé, como calça, que vai até a cintura. Essas palavras são muito interessantes e é sempre bom pontuar a questão do uso. Quando eu falei dos tradicionalistas, dos conservadores, não que eu seja contra o tradicionalista ou o conservador, mas eu busco sempre trazer exemplos. Quando as pessoas me dizem assim, não, Rodrigo, não, esse negócio de ciúmes no plural, não, tem que ser no singular, porque é um sentimento só, aí eu falo de amor, amores, aí eu falo do parabéns, parabéns. Aí eu falo do pêsame, pêsames, aí as pessoas, né, então, é verdade. As palavras mudam de sentido, né? E a gente tem que valorizar tudo isso, né? Essa mudança de sentido, ela é muito importante, É por tudo que o seu período de férias aqui, semanal, é bem curto com a gente, porque a gente tem uma curiosidade imensa. Exatamente. É por isso que na próxima terça-feira, então, o Rodrigo volta com outras curiosidades, respondendo a outras perguntas também da nossa língua portuguesa, tão querida, e aliás, eu vou deixar uma lição de casa para o Clébio, porque ele deixou uma para mim, ele deixou uma para ele. Ele gostou desse negócio de lição de casa. Se algum atleta, por exemplo, numa maratona, chega na posição, eu vou falar no cardinal, mas eu quero que você me responda no ordinal. Chega na posição 2.345. Como é que eu falo no ordinal a posição em que esse atleta chegou? Chegou bem lá atrás. Chegou bem lá atrás. Posso responder terça que vem? Terça que vem, e assim, por exemplo, com esse escândalo de corrupção, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, depois?
Ui. E aí complicou tudo. Aí complicou tudo. Foi uma pergunta que fizeram para mim por conta do impostômetro que fica. Falaram assim, professor, se chegar em trilhão, depois quatrilhão, depois fica como? Então, semana que vem eu falo de algumas dessas dúvidas e te falo essa pessoa que chegou na posição número 2.345, como é que a gente fala também. É muito lá atrás, realmente. Rodrigo, bom final de semana para você. Até muito obrigado. Terça-feira eu tô aqui de volta. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom, o Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Faltando exatamente um minutinho para meio-dia, estamos de volta ao vivo com o Link Record News. E um momento de interatividade. Após a decisão colocada ontem pelo STF de manter Renan Calheiros no cargo de presidente do Senado, mas afastá-lo da linha de sucessão, perguntamos se você acredita que o STF perdeu credibilidade com isso. Hashtag Link Record News para votar e participar com a sua opinião pelas redes sociais, ou faça isso também utilizando o nosso WhatsApp. DDD 11 95307 1851. Já temos participação. Vamos para a tela conhecer a sua opinião então. A gente coloca aí para você. Começamos, portanto, com o Luiz de Bauru, interior de São Paulo, que diz o seguinte: o STF perdeu a oportunidade de mostrar o que ele deveria fazer e exercer para todo o país. Opinião registrada, Luiz, muito obrigado por participar. Tem também agora o Damião, lá da Bahia, que participa com a mensagem. O que aconteceu ontem mostra que não foi uma apenas derrota para o Supremo, mas também para toda a sociedade brasileira. Obrigada, Damião, pela sua participação. Agora o Rubens, da capital paulista, diz sim, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal está perdendo a credibilidade com certas decisões. Estou decepcionado. Opinião registrada, Rubens, obrigado. Moacir, de Diadema, em São Paulo, compartilha. Sim, perdeu a credibilidade, falta de empenho e respeito pelo povo brasileiro. Obrigada, Moacir. Agora a gente tem a opinião do Rafael, também da capital paulista, que foi bem enfático. O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. A opinião do Rafael está aí expressa. Obrigado, Rafael. Tem também agora a opinião que chega de Franca, interior de São Paulo, Delci. Sim, o Supremo perdeu totalmente a credibilidade com certas posições. Obrigada, Delci. Obrigado, Delci. Bom, e a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Seguimos aqui com o Link Record News, lembrando que você pode participar, colaborar também com o seu voto, o que você pensa sobre esse caso do STF. Perdeu credibilidade com a decisão de ontem? Hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp a todo momento. Interatividade até a segunda edição com o resultado oficial da enquete para você. E agora a gente segue com outras notícias enquanto você participa. A gente fala, portanto, do triste incidente da queda do avião que levava a equipe da Chapecoense, mas com uma notícia boa, porque o jogador Alan Rochel, sobrevivente do voo, saiu da UTI e já está inclusive andando, viu, Lidiane? Clébio, ele gravou um vídeo agradecendo o apoio dos torcedores e da família. Esse é o primeiro vídeo de um sobrevivente brasileiro depois da queda do avião na Colômbia. Alan Ruschel saiu da UTI e andou no quarto, acompanhado pelo médico Marcos Sonagli. Ainda com curativos, ele mandou um recado para o Brasil. Alô, pessoal do Brasil, do mundo inteiro, ligado à minha recuperação. Aqui é o Alan Ruschel. Queria falar para vocês que eu estou me recuperando muito bem, que logo eu estou no Brasil já de volta, para terminar minha recuperação lá também. E queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi. Então, só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado. O jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, já começou o tratamento com um fisioterapeuta para recuperar os movimentos da parte motora e respiratória. Ele está bem perto de ser o primeiro sobrevivente brasileiro a voltar ao Brasil. E segundo os médicos, se a recuperação do jogador continuar nesse ritmo, isso pode acontecer até o início da semana que vem. Ninguém vai para casa, ele vai para o hospital, dando toda a segurança lá no hospital no Brasil 2 a 3 dias, aí sim vai para sua casa. Os outros 3 brasileiros esperam mais cuidados. O goleiro Jackson Follmann continua sedado. Os médicos decidiram aumentar a amputação da perna direita para estancar uma infecção. São 3 a 4 centímetros de certeza. Se durante o procedimento a gente achar que for necessário fazer uma ressecção um pouco maior, a gente vai fazer para preservar a vida dele. O jornalista Rafael Renzel publicou hoje mais uma foto numa rede social.
Dessa vez com a camisa do Clube Atlético Nacional de Medellín, que seria o adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana. Rafael vai passar por uma cirurgia para reduzir uma luxação no dedo do pé direito. O último sobrevivente a ser resgatado, o Hélio Neto, continua em estado grave. Ele está sendo reavaliado de hora em hora. Segundo os médicos, a boa notícia é que o jogador permanece estável há 36 horas. A pneumonia dele está controlada, os exames laboratoriais dele também, não tem tido mais febre. O pai do zagueiro também manifestou a esperança da família pela internet. Os médicos descobriram a bactéria do pulmão e já estão tratando de eliminá-la. Meu filho está sedado, mas em breve traremos ele de volta para casa. É uma vitória, acho que sim, mas a gente espera comemorar com os 4 juntos. Aí a gente começa a poder relaxar ainda. Daqui torce justamente por isso, para que todos eles voltem para cá, porque sobreviventes num acidente dessa magnitude já é um grande milagre, né? É um grande milagre. Força Chapé, mais uma vez, a todos aí que restaram do time. São 11 que ficaram aqui no Brasil. Felizmente, naquele primeiro momento, lamentaram por não terem sido escalados, mas olha só como a vida é, cheia de surpresas e felizmente temos pessoas aí que vão fazer parte da história contando realmente o que aconteceu naquele voo. Muito bem, a gente volta a falar de política porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu agora há pouco a primeira sessão na casa, depois que teve o cargo mantido pelo STF nessa quarta-feira. A pauta da sessão do Senado desta quinta-feira tem 17 itens, Lidiane. Clébio, entre esses projetos que serão discutidos está o que endurece as punições para autoridades do judiciário que cometem abuso. Mas o plenário deve analisar um requerimento de 22 senadores que pede justamente a retirada da urgência dessa proposta apresentada por Renan, o que pode fazer com que o texto não seja votado nos próximos dias. E logo no começo da sessão de hoje, o plenário votou um recurso apresentado pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, contra a decisão de continuar a discussão em segundo turno da PEC 55, aquela que limita os gastos públicos em sessão extraordinária. Por 48 votos a favor e 12 contrários, foi mantida então a decisão da mesa em continuar a discussão sobre a PEC. Segue a sessão, então, no Senado e a qualquer momento, novos flashes e informações ao vivo de Brasília. E depois de o governador Fernando Pimentel anunciar calamidade financeira, o governo de Minas Gerais vai pagar o 13º dos servidores em parcelas, que vão até março de 2017. Haja paciência, não, Clébio. O anúncio desagradou, claro, aos sindicatos. Isso porque, segundo eles, a decisão prejudica quem ganha menos. E a repórter Paula Abranches nos traz mais detalhes. Olá, para quem acompanha o Link Record News, em meio à crise, o governo disse que vai sim pagar o 13º salário. Esse anúncio foi feito ontem em uma reunião. E a escala vai ser a seguinte: no dia 22 de dezembro, todos os servidores vão receber 50% do 13º salário. E o restante vai ser dividido em 2 parcelas, em janeiro e a outra só em março. Só que para os sindicatos essa decisão não valeu muito a pena, porque olha só, tem servidor que vai receber R$1.000 de 13º. 50% daria, então, R$500. E tem servidor que vai receber R$50 mil, ou seja, R$25 mil agora, né? Então, para o sindicato, essa decisão não favorece para quem ganha menos. E o governo disse que o Estado renovou a folha de pagamento com o Banco do Brasil e que isso rendeu mais de R$1 bilhão. E que 75% desse valor vai ser usado, então, para pagar o 13º. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas informações. E depois do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o governo de Minas Gerais decretou calamidade financeira e vai pagar o abono de final de ano dos funcionários públicos em parcelas. Como a Paula acabou de dizer para a gente percebe que os governadores dizem que isso dá flexibilidade aos estados e também evita o colapso de serviços vitais. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora então com o coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração, senhor Hélio Jani. Bom dia, professor. A gente começa perguntando a você sobre as finanças dos estados. Será que elas estão mesmo em calamidade ou é uma estratégia para ganhar tempo e ainda conseguir recursos do governo federal? Bom dia. Sem dúvida, as finanças estão realmente em estado de calamidade. Normalmente é usado esse termo quando é uma calamidade pública por enchentes, ventos, etc. Mas há, infelizmente, uma calamidade financeira.
Bom, uma vez que hoje, então, as finanças estejam em estado de calamidade, nos perguntamos se essa situação é fruto de má administração ou o que provocou, então, tantos problemas financeiros em mais de um estado. Olha, há os estados críticos, né, que aparecem, que a gente ouve mais, como Rio de Janeiro, Minas Gerais agora, Rio Grande do Sul. Mas, progressivamente, isso pode acontecer com todos ou quase todos os estados do Brasil. Isso decorre de uma má gestão cumulativa. Ano após ano houve descuidos e a situação foi se agravando. É muito fácil, é muito comum e é mensurável eu falar de déficit público ou de crise fiscal, com as sínteses econômicas mostrando que a Previdência vai nos engolir, etc. Mas eu, como estudo gestão, eu posso afirmar com segurança, ou é a minha convicção, nós vivemos um grande déficit de gestão. Eu posso até explicar os componentes, é o simplismo, é o imediatismo, é empurrar para o futuro, é acreditar na improvisação, e a situação foi se agravando. Né? São problemas históricos, cumulativos, que emergem com mais firmeza em função da crise, né, de 2015, 2016. Mas não foi a crise, ela não causou a calamidade, ela apenas torna mais clara, ou torna mais claro o descalabro da gestão dessas questões que eu posso até explicar mais, né, vinculadas ao funcionalismo público. Hélio, a gente pode imaginar que talvez outros estados também peçam essa questão de calamidade financeira. E aproveito para te perguntar também, aquela reunião entre o presidente Michel Temer, aquela tentativa de acordo dele com os governadores, onde outros ministros também tentaram resolver essa questão, obteve algum resultado prático? Olha, há uma situação de dificuldade da União, também dos estados e dos municípios. Então a gente vê notícias que vai haver repasses, que de alguma maneira há que se apoiar os estados e os municípios, principalmente porque é uma redução na arrecadação. Não é? Todos os cálculos que são feitos em relação ao PIB, em relação à arrecadação. Há uma lei de responsabilidade fiscal que limita a 60% a despesa, né, com o pessoal. E se cai, né, a arrecadação, eu faço uma relação com a arrecadação tributária líquida, se reduz a arrecadação tributária, eu fico apertado e sem condições de pagar as despesas com o pessoal. Também, por incrível que pareça, esses estados que estão mais assim na imprensa, nem sempre são os estados que gastam mais com os servidores ativos, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Sul é um caso que gasta pouco com os ativos e gasta muito com os inativos. Né? Minas Gerais gasta uns 52% com ativos e 45% com inativos, né, como composição da despesa. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, há um conjunto de despesas que complicam a vida do Estado. Não é só o gasto com o funcionário ativo. É necessária uma reestruturação, então, por parte dos estados, para que a administração flua aí de uma maneira positiva. Nós conversamos aqui com Hélio Jani, ele é coordenador de projetos da FIA e nos ajuda a entender um pouco melhor essa crise que alguns estados brasileiros enfrentam. Muito obrigada, Hélio. Nada. Muito bem, com base nessas informações, então, a gente aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas daqui a pouco a gente volta com o Link Record News. Até já! Meio-dia, mais 16 minutos, pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News e mais informações para você. De volta, já seguimos ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza e saber dos destaques de hoje do Record News Paulista. Oi, Sônia. Sônia, boa tarde. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Lidiane, e a todos que acompanham o Link Record News. Olha só, hoje nós vamos falar de alguns municípios do interior de São Paulo que estão sofrendo com a infestação de Aedes aegypti, viu, gente? Em Barra Bonita, os trabalhos de fiscalização nas casas estão sendo intensificados e tem até drone
ajudando, dando um reforço para mapear as residências e encontrar os possíveis criadouros do mosquito. São aí situações que são necessárias o drone, porque às vezes fica difícil para fiscalizar essas casas que estão fechadas. Já em São José do Rio Preto, a preocupação dos moradores é com a febre amarela. É isso mesmo, gente. Alguns macacos da região apareceram mortos e há suspeita de que a doença tenha provocado a morte deles. Aí as prefeituras estão intensificando as ações de combate também ao mosquito Aedes aegypti e a vacinação, principalmente daquelas pessoas que moram nas áreas rurais. Então tem que combater mesmo o Aedes aegypti na área urbana e também na área rural. E olha só, nós vamos falar também sobre o reajuste do preço do combustível. Foi só a Petrobras falar em reajuste que alguns postos já estão preparados para repassar esse valor mais alto para o consumidor. Em Marília, a gasolina que era vendida a R$ 3,59 deve passar dos R$ 13,90. E a notícia revoltou os motoristas. Está cada vez mais caro viver e andar por aí de carro, né, meninos? Nem fale, viu, Sônia? Por aqui, infelizmente, a gente acaba dependendo muito do carro, até por causa do nosso horário de deslocamento, enfim, não dá para contar sempre com transporte público. E quando falam que o preço diminuiu aí na Petrobras, o bolso da gente não sentiu absolutamente nada. Agora, anunciaram o aumento, no dia seguinte você já sente ali na bomba, né? E o álcool subindo também, hein? Não é só a gasolina e o diesel, não. O álcool está em franca ascensão. Tá complicado, Sônia. Aí no interior também, né? Por aqui tá bem complicado e o pessoal tá reclamando. Tá certo, tem que reclamar, tem que se indignar mesmo, porque afinal de contas a gente precisa do transporte, como a Lidiane bem falou aí. E também tem um projeto que nós vamos mostrar, desenvolvido por uma professora de alunos de pós-graduação em administração. Em São José dos Campos acontece essa ação e eles ajudam famílias carentes a reformar as casas. É muito legal. Além de terem aulas, né, sobre administração, os estudantes fazem parcerias com empresas da cidade e arrecadam doações de lojas de materiais de construção para ajudar nas obras. E aí todo mundo sai ganhando. Os meninos aprendem, colocam na prática o conhecimento da faculdade e as famílias ainda têm as casas reformadas. Muito bacana essa história. E nos últimos dias, depois que teve aquela tragédia que todos nós aí comoveu o Brasil todo, vitimou os jogadores da Chapecoense, o hino do time está sendo muito tocado e emocionou e emociona muita gente. E a nossa equipe foi até Marília, aqui no interior de São Paulo, para conhecer o autor da música, escrita há 21 anos. Ele revelou como fez a música, como compôs, onde buscou inspiração e falou também da tristeza de perder tantos amigos no acidente aéreo. Esses são alguns dos destaques do Record News Paulista, que começa logo mais a 13h e eu espero vocês. Tá ótimo, Sônia. Até lá, bom trabalho para você. Até amanhã. Muito obrigado, Sônia. E agora a gente segue aqui com outras informações para você. Você percebeu o seguinte, a Sônia sempre encerra a participação dela com um sorriso lindo estampado no rosto. Vamos falar então, claro, disso, saúde bucal. Porque, afinal de contas, assim como a Lidiane e a Sônia, quem é que não quer ter um sorriso bonito e saudável? Agora, como manter os dentes branquinhos, hein? Qual será o segredo? Eu acho que tem um segredinho aí também, viu? Para falar sobre isso, recebemos aqui o dentista Flávio Farias, doutor, que sempre está com um sorriso também aqui todas as semanas. Tudo bem, doutor Flávio? Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Tudo bem, tudo ótimo. A gente começa falando sobre o poder do sorriso, né? Como é que o brasileiro, principalmente em momentos difíceis, de crise, ainda assim, quer manter um sorriso, um belo sorriso no rosto, mas a realidade às vezes é bem diferente, não? O acesso à odontologia realmente ele é um pouco limitado dentro da população brasileira, mas é inegável você falar que uma pessoa que tem um belo sorriso, ela tem grandes portas abertas, mesmo na procura de emprego e principalmente por causa da autoestima. O que a gente tem que lembrar é que o mundo hoje está mais fotográfico. Você se fotografa com qualquer coisa. Você tem um celular na mão, você está constantemente se fotografando e avaliando o seu próprio sorriso. Então, as pessoas mesmo estão se julgando mais, porque é muito mais fácil você se ver numa foto e ver os defeitos do seu sorriso numa fotografia do que efetivamente no espelho. Então, a fotografia, ela lembra muitas pessoas disso. Mas, assim, falar puramente de estética chega a ser um pouco, desvalorizar um pouco, porque a função está muito associada a isso. Então, um sorriso bonito, um sorriso saudável, ele tem que estar praticamente associado à função. Quando a gente tem uma função correta, a gente pode ir num restaurante sem se preocupar, a gente pode
almoçar, conversar, sem se preocupar com nada na boca, principalmente em relação a próteses. Então, a pessoa que põe muita mão na frente porque ela tem vergonha de tirar fotografia. Então, o sorriso, um sorriso reabilitado, ele devolve muito a autoestima da pessoa. Agora, doutor, a gente está vendo aí vários exemplos de sorrisos antes e depois. Eu imagino o seguinte, que para ter um sorriso bonito, obviamente, eu preciso de ajuda de um profissional, como é o seu caso. Para manter esse sorriso, então, não só bonito no que diz respeito à cor, branquinho, mas também com dentes saudáveis. Quantas vezes eu preciso visitar um consultório como o seu, por exemplo? Na realidade, isso é individual para cada paciente. Quando a gente fala de tempo de controle do paciente, é individual. Pacientes como a Lidiane, que não tem nenhuma restauração, que tem um controle bom, uma vez ao ano é suficiente. Quanto mais invasões, mais restaurações você tem no seu dente, você vai diminuir o tempo de visita no consultório. Então, pode ser desde 1 ano a 6 meses a 3 meses. Quem vai determinar isso é o próprio dentista. E vai avaliar individualmente para cada paciente, porque varia conforme como ele se cuida dentro de casa. A manutenção, da manutenção que ele mesmo faz. E que isso que é a grande importância. Para você gastar menos com o dentista, você tem que cuidar melhor de você e da sua saúde bucal na sua própria casa. Agora, doutor, o que fazer quando uma pessoa não quer colocar aparelho por causa da aparência? Então, existem hoje duas linhas. A primeira linha, que nem esses casos que vocês estão vendo aí, que são as lentes de contato dental, que são laminados cerâmicos, nada mais que isso, que são colados sobre o dente para corrigir imperfeições do dente e tornar um sorriso mais agradável. Mas existem hoje em dia aparelhos que não são mais aqueles aparelhos que você coloca com os ferros, capacetes, nada disso. São chamados de aparelhos invisíveis. Eles são placas de acrílico que têm uma espessura muito fina e são adaptados ao arco dental e vão modificando gradativamente a posição do dente. Você vai trocando com uma certa frequência essas placas e reposicionando o dente. Lógico que isso tem uma indicação, isso não é generalizado, depende do caso e depende do paciente que pode ou não usar essa metodologia de trabalho. Mas, doutor, como garantir, então, um sorriso não só branco, mas saudável a longo prazo? É aquilo que a gente sempre discute, né? Para início de conversa, o sorriso mais branco já faz parte da própria envelhecimento dental, do próprio envelhecimento dental, o escurecimento do dente. Isso é uma característica normal. Com clareamento, branqueamento, você consegue realmente voltar a uma cor original e uma cor mais clara. A dieta influencia muito também, o tipo de dieta. Se você é uma pessoa que constantemente toma vinho tinto, por exemplo, toma muito suco de uva, chás, tem muita pigmentação, você vai ter um escurecimento maior. Mas nada que uma limpeza e controle por parte do dentista vá manter esse sorriso mais branco durante mais tempo. É inevitável falar que eu não estou vendendo meu peixe, mas assim, para você manter uma saúde boa, quem pode controlar isso é o dentista. Da mesma forma que as pessoas fazem check-ups médicos anuais, elas têm que fazer check-ups odontológicos anuais. Dessa forma, elas vão prevenir muitas doenças que podem se desenvolver na boca e, efetivamente, ter um tratamento muito menor. É impressão ou não? Pessoas negras parecem ter a arcada dentária realmente mais brancas que as outras pessoas. Isso é apenas impressão por causa do contraste entre o tom da pele e os dentes ou não é fato? São características raciais mesmo que isso se diferencia, mas é mais pelo contraste mesmo, que o sorriso fica muito mais branco e muito mais belo, né, numa pessoa negra. Porque o contraste da pele realmente ressalta muito o sorriso. Enquanto que uma pessoa loira, se ela tiver um dente suavemente amarelado, a sensação é que aquele dente é muito escuro, porque o contraste com a pele vai ser ao contrário. Então vai dar uma impressão de um sorriso muito amarelo. Por isso que as indicações, muitas vezes, de branqueamentos dentais para pessoas muito claras são os mais indicados. Porque qualquer escurecimento dos dentes, que são escurecimentos muitas vezes normais, eles se tornam muito fortes para aquela pessoa. Perfeito. Doutor Flávio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Te esperamos aqui novamente semana que vem com mais informações para que o sorriso de todo mundo em casa fique sempre muito bonito. É verdade. Obrigado a vocês. Boa semana. Boa semana. Obrigada, doutora. Até semana que vem. O Link Record News aproveita agora e faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, mais 30 minutos, estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. Ao vivo e com interatividade agora na tela. STF deu a decisão ontem de manter, então, Renan Calheiros na presidência do Senado, porém o afastou da linha de sucessão. Diante dessa decisão, você acha que o STF perdeu credibilidade? Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais ou utilize o nosso WhatsApp para isso, DDD 11 95307 1851. Vamos para a tela conhecer, então, a sua opinião
opinião. Começamos aqui com o Anderson de Sertãozinho, interior de São Paulo, que diz: o STF perdeu mesmo a credibilidade. O Renan não deveria mais exercer. É uma vergonha, diz o Anderson. Obrigado, Anderson. A Maria Helena de Campinas, interior de São Paulo, coloca assim: o Supremo perdeu a credibilidade, perdeu uma oportunidade de melhorar a situação caótica do nosso país. Até agora, nenhuma opinião foi contrária, então. Todos acham que o STF acabou perdendo realmente credibilidade com a decisão. Exatamente. Vamos ver aqui mais uma opinião do Vital de Petrolina, lá em Pernambuco, que diz o seguinte: vergonhosa a decisão da STF. Mais um, viu, Lidiane? Olha aí. Diz ainda: perdeu a credibilidade. E o Renan mostra quem manda e desmanda no Brasil. Vital, obrigado por registrar sua opinião aqui. Tem também agora a participação lá da Terra Quente, Araraquara, interior de São Paulo, César. O STF mostrou incompetência e deixou claro que não se importa com o povo brasileiro. Obrigada, César, pela participação. Faça como eles, então. Interaja aqui com a gente também, envie seu comentário, o que você pensa pelas redes sociais e vote na nossa enquete até a segunda edição, resultado oficial para você. Enquanto você vota e participa, a gente segue com outras informações e agora um alerta para você. Porque estamos chegando no Natal, época de muitas luzes, e nesse momento muita gente decora, claro, enfeita a casa com aquele pisca-pisca, sabe, as luzinhas de Natal. Mas precisa tomar cuidado, não é? É, muita atenção, Clébio, porque existe o risco de choque e incêndios com instalações mal feitas. Que é bonita, ninguém discute. Mas será que a iluminação de Natal é segura? No Rio Grande do Sul, Douglas, de 3 anos, morreu depois de levar um choque ao encostar no enfeite da praça. Quando nós chamamos por ele, começou a sair faísca embaixo. Daí nós corrimos, porque eu corri, eu larguei meu chinelo, ela se atravessou na minha frente, porque se eu pegasse ele, eu ia morrer junto. Este especialista alerta para o risco de acidentes nas instalações mal feitas. É muito comum as pessoas usarem fita crepe. A fita crepe é papel. Se você molhar, ela é um produto que é totalmente... ela não protege. O que hoje é muito usado são os conectores de emenda, né? Ou então a nossa tradicional fita isolante, ela também protege o meio ambiente pelo efeito que ela tem de recompor a construção do cabo. Outra dica importante: prefira lâmpadas que gastam menos energia e não esquentam. Isso diminui a possibilidade de um incêndio. Na dúvida, melhor contratar quem entende. Neste apartamento, por exemplo, esta árvore é da Valesca, mas quem fez a instalação das 400 lâmpadas foi o Marcílio. Não parece, mas aqui, em 2,10 metros de altura, tem nada menos que 40 metros de fio. Qual foi o segredo aqui, Marcílio? O segredo é o seguinte: hoje o pisca ele vem com a ligação sequencial. Ele faz a conexão automaticamente, acende lá, está toda a árvore decorada. Além do apartamento, a empresária também decorou a fazenda da família. Terceirizou toda a instalação para apenas contemplar a beleza das luzes, repassando para os profissionais a responsabilidade de deixar os enfeites ainda mais belos e seguros. Hoje em dia está mais fácil, você contrata a empresa, ela vem, faz tudo para você, muito mais fácil. Mesmo a empresa fazendo tudo, é bom ficar de olho para ver se não ficou nada ali, algum fio fora do lugar, para não ter problema. Tem que ser para comemoração, né? Exatamente. Não para preocupação esse período. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com mais informações para você. Até já. Meio-dia mais 38 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. De volta e como toda quinta-feira o Link Record News deixa você antenado em tudo o que acontece no mundo pop. Hoje não é diferente, viu? Lidiane, essa semana a Daiane Bombarda traz um monte de novidades que foram anunciadas lá na Comic Con Experience, o maior evento desse universo que reuniu, aliás, muita gente aqui em São Paulo. Vamos falar com a Daiane então. Oi, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Como a gente falou na semana passada, a Comic Con, o principal evento do mundo pop, passou pelo Brasil. E com ele, uma série de anúncios. Então, fique ligado nas novidades. Você aí de casa assistiu a primeira temporada de 3%? Bom, se assistiu e gostou, a Netflix anunciou que a série totalmente brasileira vai ganhar a segunda temporada. Só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. O anúncio foi feito durante o painel da empresa de serviços de streaming durante a Comic Con e surpreendeu todas as pessoas presentes.
inclusive os atores. Quem ainda não viu, a história fala sobre a seleção de apenas 3% da população para sair de um lugar repleto de dificuldades para uma área cheia de melhorias. Só que para isso acontecer, as pessoas passam por inúmeras provas físicas e psicológicas. O curioso disso tudo é a origem do projeto, que foi desenvolvido por universitários. Depois de disponibilizarem alguns episódios no YouTube, surgiu a oportunidade de ganhar destaque. A segunda temporada de 3% ainda não tem previsão de estreia, mas a gente já está de olho. E tem novidade no mundo do cinema. O filme Guardiões da Galáxia, volume 2, ganhou mais um trailer inédito. Now, whatever you do... Depois de ser exibido em primeira mão na Comic Con pelo próprio diretor James Gunn, o trailer finalmente foi liberado na internet. As cenas envolvem o Senhor das Estrelas e Gamora, além do Baby Groot descobrindo o botão da morte. Confira um trecho agora. No! No, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. I am Groot. I am Groot. No! Os Guardiões da Galáxia são mercenários que acabaram obrigados a se juntar para escapar da prisão e entrar em uma batalha cósmica. O primeiro filme saiu em 2014 e fez muito sucesso. Guardiões da Galáxia Volume 2 chega aos cinemas em abril de 2017. E os brasileiros estão mesmo com tudo. Nós falamos agora há pouco sobre a série brasileira 3%. E agora é uma HQ nacional que vai virar filme. Aos Cuidados de Rafaela é uma história em quadrinhos produzida por Marcelo Saravá e Marco Oliveira, que vai sair das páginas para ganhar a tela grande. Na história, Nicolas, filho de uma artista de rádio, contrata Rafaela para cuidar da mãe dele, mas ele acaba se apaixonando pela cuidadora. Após a morte da mãe, os dois entram em um amor repleto de chantagens, além de ser obsessivo e doentio. Vamos aguardar, então, o anúncio dessa estreia que ainda não tem data. Dos quadrinhos para os games. E tem novidade chegando e com certeza você vai se identificar com os personagens dessa batalha. A PlayStation Experience, evento voltado para os gamers, aconteceu na Califórnia no último final de semana e confirmou o tão esperado Marvel vs Capcom Infinity. Game que vai reunir personagens das duas empresas para grandes lutas. Homem de Ferro, Mega Man, Rio e Capitã Marvel são alguns dos nomes já confirmados. Marvel vs Capcom Infinity tem previsão para sair no ano que vem em versões para PC, Xbox One e PlayStation 4. E como sempre, encerramos com música. Você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos escutado, a banda inglesa Oasis. A banda durou até 2009 e o vocalista está com planos para a carreira solo. Liam Gallagher acaba de fechar contrato com a gravadora Warner Chappell. O disco provavelmente deve sair no ano que vem. O cantor já tem até um show marcado para o ano que vem em Londres. E enquanto as músicas novas não chegam, a gente encerra curtindo um hit das antigas mesmo. Essas foram as novidades dessa semana. Na próxima quinta eu te espero com muito mais. Tchau, pessoal! Muito bem, os destaques do universo pop. Então, semana que vem, próxima quinta-feira, tem mais com a Daiane Bombardi, direto lá de Araraquara. Com isso, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que, se você quiser, pode sugerir assuntos para o jornal. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer.